A luz, teoricamente, quando se veste, vai pra academia. Com o tempo, você começa a condicionar a recompensa a ir à academia e não mais ao corpo forte. E aí é que tá se formando um hábito. Você entendeu? Você começa a recompensar Tem um perfil de pessoa que é uma pessoa que tem mais facilidade em criar um hábito? Cara, Uma coisa do ser pessoas humano. impulsivas de uma maneira geral, por incrível que pareça, eu sei que parece contraditório isso, mas pessoas impulsivas tendem a formar melhores hábitos, porque Caraca. desde que condicionadas... É que, cara, Thiago, pensa assim, é louco, né? O comportamento humano é muito maluco, porque eu vou falar várias vezes, depende, eu falo muito depende, às vezes pode parecer chato esse negócio. Vou te dar um exemplo. A pessoa nasce com o sistema de impulsividade dela mais acelerado. Na verdade, existe uma doença que deixa a pessoa mais impulsiva e reduz a capacidade dela de controlar os seus comportamentos. Essa doença se chama adolescência. Adolescência. Kaique não saiu de lá. Adolescência. Cara, adolescência, uma vez eu fui num outro podcast e quase fui cancelado porque eu falei que a adolescência é uma limitação neurológica. Porque de fato o adolescente ele não tem o córtex pré-frontal maduro e o córtex pré-frontal que faz tomar decisões. E tá tudo bem, adolescente. Não tem problema nenhum. É natural. É o neurodesenvolvimento. O córtex pré-frontal termina de amadurecer por volta dos 25 anos, em média. Até lá ele é mais impulsivo, ele é mais sensível à opinião dos pares e ele toma decisões mais rápidas. Isso pode ser bom ou ruim, cara. Pode ser bom porque fará você explorar diferentes tipos de estilo musical, comportamentos, vai viajar para outra cidade fazer faculdade, etc. Ou pode ser ruim porque você vai experimentar droga, depende do ambiente que você tá. Então a pessoa impulsiva, quando tá num lugar que direciona o comportamento dela por um lado adaptativo, ela vai ser um empresário, vai ser Faz sentido. É uma Ferrari, cara. Se você botar pra esse lado, vai com uma bala. Mas se você botar pra esse, vai com uma bala também. Então ela tende a ir mais com a inércia do local que ela tiver, né? Se for num lugar positivo, se for negativo também se destrói. Se eu colocar a média por mim, que eu entrei no grupo no Primo Rico com 22. Não, você é esse cara. Entrei por 22. Nossa, porque... cara, realmente. Faz sentido. Se não tivesse aqui. Mas assim, voltando só pra responder lá, Thiago, foi desafiadora aquela pergunta, velho. Até eu vou pensar depois sobre isso. Sobre investimento? Desafiador. Porque, cara, olha só, eu já treinei mais de 100 mil alunos. O que eu vejo? Eu ensino um padrão que funciona. Só que é igual um personal que fala, faz isso e pronto. E o cara vai e não emagrece. Então não adianta você ensinar o que funciona. Porque apenas o que funciona para a maioria das pessoas. Porque chega uma hora, o cara começa sempre animado. Aí o cara entra no home broker dele e caramba, caiu um pouquinho. Entra, caramba, caiu um pouquinho. Aí, inversamente, essa lógica ela é contrária, porque quando o cara vai no mercado, ele sabe que uma promoção é uma coisa bacana de se ver. Gera talvez até uma dopamina pro cara comprar, aquela motivação ali, né? Na hora que ele vê a carteira caindo, ele não pensa isso. Ele pensa, caraca, eu tô perdendo meu dinheiro, meu Deus, que medo. Aí o cara mistura com a crença do cara de que, eu tenho medo de perder dinheiro, meus pais não sei o que lá, e se eu não tiver mais, pum, o cara sai. Aí ele perde a motivação, às vezes ele esquece, deixa lá o dinheiro. Então, o meu desafio hoje é, cara, por que não foram todos os meus alunos que ficaram milionários, digamos assim, né? O que a gente precisa fazer para inverter essa lógica? E é quando eu vejo que a maioria das pessoas que ensinam finanças hoje, elas não misturam isso com esse lado um pouco mais profundo, emocional, psicológico, entendeu? Cara, eu comecei a investir quando eu era aluno de doutorado com bolsista, que eu tinha bolsa, tipo, até 2 anos e meio atrás eu tinha bolsa, eu ganhava 2.200 por mês, até dois anos atrás. Sério? Era a minha renda, morava um brother num apartamento. Você ganhava R$2.200 até 2 anos atrás? Há 4 anos atrás, 1.500. Morava numa kitnet. E comia todas as refeições no restaurante universitário. E eu investia nessa época, cara. Eu tive um amigo, Rafael Lara, um abraço pra ele. Trabalhava na XP na época, hoje tá na EQI. Ele falou assim, cara, eu preciso que você invista R$50 por mês, mesmo ganhando 1.500. Por quê? Porque eu preciso que você crie o comportamento de investir, o hábito de investir. Esses R$50 por mês, talvez daqui 30 anos te ajude, não sei o quê, mas eu preciso que você crie o hábito de investir. Todo mês você vai ter que deixar de comer um hambúrguer para investir os seus R$50 e esse hábito vai ter que ser formado. E eu sempre fui uma pessoa movida a esse desafio de formar hábitos e criar, depois que eu comecei a ter essa vida mais regrada. E aquilo começou a ser meu goal, cara. E eu comecei a ficar feliz. Entendi. E aí, acho que é isso, Thiago, que seria interessante setar na cabeça dos seus alunos, no sentido de, primeiro, a gente chama de psicoeducar, né? Mas finanço-educar eles. Tipo, cara, você tem que ter uma previsão de recompensa alinhada. Tipo, nesse estudo, inclusive, do Schultz, ele viu que a dopamina tem a ver com motivação.
para buscar uma recompensa. Quando a pessoa entra no seu curso, talvez ela esteja pensando, pô, vou começar a investir, vou ver minha carteira fazendo essa linhazinha aqui, não sei o quê. E essa é a predição de recompensa dessa pessoa. A dopamina dela explodiu porque ela ficou imaginando que aquilo ia acontecer. E quando a realidade chegou, uma carteira que oscila, a dopamina dela falou, pô, eu pedi uma pizza gostosa, desse jeito aqui, imaginei ela chegando dessa forma e ela chegou de outro jeito. Não é o cenário que eu projetei não é o que está acontecendo na realidade. E talvez isso não tenha ficado claro para o aluno na hora do curso, fazendo com que ele tenha o que a gente chama de erro de predição de recompensa. Você esperar essa realidade e ser essa. Esse delta aqui entre o que você esperava e o que aconteceu, a gente chama de frustração. E frustração faz as pessoas desistir do comportamento. É porque a gente precisa misturar essa dopamina com a solidificação do hábito, né? De alguma forma. Então, às vezes, o cara ele tem essa motivação, mas não deu tempo de construir o hábito a ponto de transformar isso em algo verdadeiro lá na frente. Mas, cara, aí, Thiago, é tipo o cara que acha que vai entrar na academia e vai ficar igual o Paulo Musi. Exato. Em 3 meses. Não vai ficar? Vou virar o Paulo Musi. Não é assim que funciona? Achei que era assim. É verdade. Você tem que ter uma expectativa alinhada com o futuro próximo que vai acontecer, porque senão você frustra. Por exemplo, olha que experimento legal, cara, que o Scults fez. Você vai adorar isso aqui. Ele pegou um macaquinho, treinou e botou o macaquinho sentado numa cadeira. Ele botou uma mamadeira com suco lá na ponta, que vinha por uma barra de ferro escorregando, uma luz no teto e um botãozinho. E ele fincou uns eletrodos lá com cirurgia na área que libera dopamina no cérebro do animal. E ele queria ver que hora que o macaquinho tem aumento de dopamina. Porque o macaquinho gosta de suco, né? Será que é a hora que ele bebe o suco? Será que é a hora que ele... Qual que foi o ensejo? Não. A hora que a luz acendia no teto, o botão era liberado. Se ele apertasse 10 vezes o botão, ou seja, fazia o esforço, a recompensa vinha. Até então se achava, a dopamina vai aumentar quando ele tomar o suco. Porque dopamina dá recompensa. Tá vendo o gatilho. Cara, a dopamina explodiu no cérebro do animal quando ele viu a luz. Que é o gatilhozinho. Que é o gatilhozinho. Que liberava a busca da recompensa. Então o cara que começa a investir, explode a dopamina quando ele começa. O cara que começa a academia, explode a dopamina quando ele começa. O cara que começa a dieta, explode. Agora olha que legal. Teve um contexto experimental que ele trocou o suco da mamadeira por água. E água um pouquinho amarga ainda. Um remédio amargo. A dopamina do macaquinho, ela subiu, mas não voltou ao nível basal, como normalmente quando o animalzinho toma o suco. Ela inibiu. Ela desceu. A frustração, Isso então. se chama frustração. Dói. É interpretado como dor isso. Então o cara que começa achando que vai ter o suco na mamadeira e às vezes não vem o suco, ou não vem o suco tão docinho quanto ele queria, Entendi. ele pode acabar frustrando. É meio que aquela lógica do cachorro, quando vê... A minha mãe, ela fazia comida de verdade pra cachorro na época. Aí quando começava a esquentar, o cachorro já começava a babar. Exato. Já começava a liberar aquele negócio, né? Exato. Mas olha que interessante, pra mim hoje, a dopamina nos investimentos vem na hora que eu aporto. Eu sinto um prazer Mas é aí que incrível tá, em cara. aportar. Agora você vai sacar a parada. O que eles começaram a perceber? O suco, que é a recompensa, com o tempo pode virar a luz. O suco pode virar luz? Pode começar a ser a luz. Tipo, o macaquinho ele não tem mais tanta motivação pelo suco, mas por ver a luz. Então o macaquinho começa a ter aumento de dopamina antes mesmo de ir pra sala experimental. É tipo assim, a pessoa que começa a treinar para ter um corpo forte. O suco dela é o corpo forte. A luz, teoricamente, quando se veste, vai pra academia. Com o tempo, você começa a condicionar a recompensa a ir à academia e não mais ao corpo forte. E aí é que tá se formando um hábito. Você entendeu? Você começa a recompensar o processo. É quando a dopamina ela sai aqui da recompensa e vai pro processo. É quando você começa a ter vontade de treinar. Você fala, caralho, eu quero treinar, Isso, velho. e começa a ficar puto se não consegue treinar. Você se sente estranho se não vai. Exato. Aí você começou a formar um hábito que no cérebro, pasmem, um hábito é igual a um vício. É no mesmo lugar. O cara que é viciado em cigarro tem uma ativação num lugar chamado área estriado dorsal. O cara que é viciado em cocaína tem uma ativação numa área chamada estriado dorsal. E o cara que treina e tem hábitos extremamente adaptativos também tem funcionalidade ativada nesse lugar. Vício e hábito no cérebro é o mesmo lugar. Ocorre no mesmo lugar. O cara que tem essa inclinação de ter os hábitos ruins e um vício também ruim, não sei se existe vício bom, ele tem esse mesmo poder de transformar isso pro bem? Ou sempre a parte pro mal vai ser, cara, vai ser mais fácil, vai ser, puta... Aí tu tem que pensar assim, acho que isso até responde uma parte da pergunta que o Thiago tinha feito. Pensa assim, no seu cérebro tem um lugarzinho muito parecido com a bananinha.
pequenininho, tipo uma bananinha nanica, assim, bem no meio, na meiuca do seu cérebro, entre as duas orelhas, que a gente chama de estriado. A região da frente do estriado tem o núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa. A região de trás do estriado, a dorsal, é a região dos hábitos e dos vícios. A pessoa que forma um hábito ou um vício, ela inicialmente precisa ligar o sistema de recompensa para depois esse circuito migrar para a região dos hábitos e dos vícios. Então, o sistema de recompensa ativa, conforme o seu cérebro for interpretando, opa, isso aqui é bom, recompensa, recompensa, recompensa. Isso vai migrando para a região dos hábitos ou dos vícios. Por que vício é mais fácil de formar que hábito? Porque é mais imediato. E mais fácil, né, cara? Uhum. É muito mais fácil você fumar um cigarro e beber uma cerveja do que você botar um tênis e ir correr no Ibirapuera, um dia frio. Então, é mais apelativo. Você precisa deslocar um esforço menor para uma quantidade maior de recompensa. Enquanto no outro lado é um esforço gigantesco por uma pequenininha recompensa. E aí tem alguns pesquisadores que sugerem que um cérebro, que eu gosto de falar, mimado, dopaminergicamente falando, ele tem uma dificuldade de experimentar a recompensa de comportamentos, porque ele já acostumou o cérebro dele com bombas dopaminérgicas mais rápidas. Então é claro que uma corrida no parque não vai ter a mesma função para um cara que bebe, ou que fuma, ou que não sei o que, do que para um cara que espera a semana inteira para conseguir ter aquele momento de relaxar. Entende? Não sei se foi claro no que eu falei. Foi. Entendi. Não, cara, achei muito interessante isso daí. E aí o que faz, perdão, Thiago, deixa eu só complementar, às vezes eu me empolgo, tá, pessoal? Me corta aí, né? Manda ver. Não, vai embora. O que faz o cara dar valor ao comportamento de correr no parque, etc., e desvalorizar o comportamento de drogas, etc. O que faz? O que faz o quê? O que faz o cara dar mais valor pro comportamento de correr no parque, ir à academia e fazer dieta, e o outro cara dar mais valor? Autoestima, vaidade. Não, O resultado? O hábito. O ambiente. Ah, O ambiente, cara. Ah, entendi. Tudo no final afunila pra isso. Porque assim, se você vive numa comunidade de pessoas que falam, parabéns, cara, pô, vi que você correu, qual tênis você tá usando? Aí você compra um tênis novo, você vira meio falado ali, como é que é isso? É bom esse tênis aí? Aí como é que foi, não sei o que, e aquela prova, e aí você viaja com a família pra fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você começa a ter mais valor nesse comportamento aqui do que outros comportamentos, se você é um cara, e aí, tomou aquela vodka, não sei o que, entende? Então o ambiente, ele aumenta, o contexto que você vive aumenta a capacidade, a capacidade de você ser sensível ou não a determinados reforços de alguns comportamentos. É muito louco, cara, isso. É muito interessante, você falou,